Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte. Nos destaques de hoje, você vai ficar sabendo gols pelo Brasil, Campeonato Baiano, GP, a Fórmula 1 de muita atrapalhada, você vai ficar sabendo também aqui no Canal 9. Enfim, também sobre o Seminário do Desporto Escolar. Vamos falar com Viviane Rezende em Fortaleza. Essas e outras informações em instantes aqui no Canal 9. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6h30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. De volta aqui no Canal 9 e já apresentando aqui os nossos convidados desta tarde aqui. Lula Pereira aqui ao lado do Márcio Júnior. Boa tarde a todos. E ontem tivemos o Campeonato Baiano. Vamos falar hoje dos destaques a respeito aí do desporto escolar, principalmente agora com o fim dos clubes. Aqui, exemplo de Salvador, vários clubes aí, Associação Atlética da Bahia, o Baneg, de outros aí. O esporte escolar, agora o desporto escolar. E o esporte ele acaba ficando muito vinculado hoje às escolas, em especial às escolas particulares, até pela falta de equipamento. E isso é um assunto que abrange todo o Brasil. Isso não é só algo aqui do estado da Bahia. A gente tem aí esse abacaxi na mão, até porque não temos uma política nacional para esse tipo de esporte ou para as modalidades. Então, há na realidade um faz de contas e a gente fica olhando a banda passar e a juventude, os esportistas ficam a ver navios aí em todo o Brasil, até porque não temos uma política nacional que abrange isso. O que tem aí é um tapa-buraco, um faz de conta, e a gente daqui a pouquinho vai com Viviane Rezende em Fortaleza, que fala a respeito desse assunto. Mas boa tarde, Lula, boa tarde também, Márcio Júnior. Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos. Essa matéria de Viviane é interessante. Eu estava pensando quando eu era estudante, o prazer que eu tinha, faz tempo, mas o prazer que eu tinha em na participar. época que fazia o quê? Farmácia escrevia com PH, não? Com PH, e a gente é só igual a Edinho, que chute conga, mas que efetivamente nós tínhamos prazer em participar dos Jogos Escolares. A gente era muita coisa bonita, era muita gente bonita, era muito amadorismo e amor à causa. Isso é importante. E aí, Márcio Júnior? Boa Você tarde, não é da época Paulo. do PH com farmácia, Eu não sou não, do né? PH, não. Eu sou da época já do descaso. Porque pouco tempo eu saí do ensino médio, estudei em escola pública. E lá a gente via que não tinha nenhuma política de prática de esporte, nenhum incentivo ao esporte. A quadra estava lá, caindo aos pedaços. Inclusive, no meu último ano do ensino médio, a quadra não funcionava, porque ela cedeu uma parte. E eu estudava ali no São Caetano, então a quadra era justamente ao lado de um barranco. Então, se ela cedeu, a gente não podia utilizar. Então, quer dizer que o colégio ficou um ano, na verdade, sem praticar nenhum tipo de esporte, porque a única quadra que a gente tinha cedeu e aí realmente já não tinha nada. O restinho acabou a situação piorou mais ainda.
Viviane Rezende está acompanhando o Seminário de Desporto Escolar, ela está com Sérgio Rufino, fala para a gente a respeito desse assunto, esse evento que acontece lá em Fortaleza e o Brasil inteiro então fica refém agora o quê? As escolas, em especial particular. Na Bahia não precisa nem dizer, né? São favas contadas, a gente na realidade é a terra do nunca, né? Nunca existe absolutamente nada que possa valorizar o esporte olímpico, o esporte amador. Vamos bater um papo com Viviane Rezende, em Fortaleza, falando desse assunto com Sérgio Rufino, a respeito também do desporto escolar. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, amigos ligados no Turma da Bola. Estamos aqui direto de Fortaleza, no Ceará, acompanhando de perto o Seminário do Desporto Escolar Nacional. Estamos com o presidente da CBDE aqui do nosso lado, o Sérgio Rufino, que vai trazer alguns esclarecimentos sobre esse evento importantíssimo para discutir as diretrizes do esporte escolar no país. Boa tarde, Sérgio Rufino. Boa tarde, boa tarde. É com grande satisfação que a gente realiza esse seminário. Estamos aqui com os 27 estados, os 26 estados do Distrito Federal participando, secretários de esporte, estaduais, municipais, professores, alunos, para debater esse segmento esse que envolve mais de 50 milhões de jovens na idade escolar, para que a gente possa deliberar a respeito dos nossos passos que vão ser fundamentais para o dia a dia e a melhora do desporto escolar nacional. Então esse seminário é de muita importância. Todos os anos nós avaliamos as ações do ano anterior e fazemos as perspectivas do nosso calendário e das nossas ações para o ano seguinte. Hoje há quantas federações filiadas à CBDE e aonde é a sede da CBDE? Nós temos até ontem, tínhamos 26, ontem filiamos a última, que era a Federação do Tocantins, do Estado do Tocantins, foi filiada na Assembleia Geral de ontem aqui em Fortaleza. Hoje a CBDE tem 27 federações filiadas, nossa sede é em Brasília, é uma entidade caçula, acredito, das confederações e desde 2000 temos dado grandes avanços, realizando jogos sul-americanos, pan-americanos e agora, nesse ano, a Ginasíade, que é o maior evento, que é a Olimpíada Mundial Escolar. Enfim, a CBDE entrou no cenário nacional, no cenário internacional, é a única filiada à Federação Internacional, que é a ISF, Federação Internacional de Esporte Escolar, uma entidade reconhecida pelo Ministério, apoiada pelo Ministério. Estamos aí colocando as nossas federações também para trabalhar em parceria com os governos estaduais. A CBDE, com certeza, em breve, com essas ações articuladas com governos municipais, estaduais, ministério, escolas, vamos estar aí num cenário com certeza promissor. Por mais que a gente cresça, por mais que a gente tenha esse desenvolvimento, sempre vamos estar aquém, porque é uma gama muito grande de jovens na idade escolar, como eu coloquei, mais de 50 milhões de jovens. Então, com certeza, temos já foi feito muita coisa, mas temos muito mais a fazer. Como o senhor mesmo colocou, a gente consegue observar que a cada ano a CBDE cresce mais. E hoje contamos com as Olimpíadas Escolares, que é um dos maiores eventos do Brasil. Temos todas as modalidades envolvidas, organizada pelo Comitê Olímpico ainda. Existe alguma meta de a CBDE passar a ser a principal organizadora desse evento? Na verdade, a Olimpíada é um segmento do Comitê Olímpico. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, nós realizamos nossos jogos escolares, seletivos. Isso é uma situação que o Conselho Nacional de Esporte, Ministério do Esporte, secretários estaduais, Ministério do Esporte, a gente tem que equacionar, fazer com que a entidade de administração do desporto, legalmente reconhecida no Brasil pela Federação Internacional, a CBDE, junto com as suas filiadas, possam desenvolver essa ação. Agora, com a regulamentação da Lei Pelé, acredito que em breve nós teremos essa situação resolvida. Temos que juntar forças, não somente de todos esses outros entes, mas também do Comitê Olímpico.
tem um know-how que com certeza irá nos ajudar. Enfim, nós temos que ser parceiros, temos que juntar forças para que a gente possa unir um só pensamento e só uma ação articulada em prol do desporto escolar. E com certeza passa pela questão dos jogos nacionais, dos jogos estudantis nacionais, dos jogos escolares brasileiros, que é a nossa meta principal. E para 2013, qual é o principal objetivo? Tem algum campeonato em vista em parceria com as federações que pode ser criada uma etapa estadual e depois uma nacional com os campeões? Ah, com certeza, né? Aprovamos nosso calendário. Esse ano nós vamos ter, como coloquei, em Brasília, a Gináside, o maior evento internacional, que é a Olimpíada Mundial Escolar. Pela primeira vez nas Américas e pela primeira vez também, claro, aqui no Brasil. É um desafio grande, onde está envolvido não somente a CBDE, como suas filiadas, o governo do Distrito Federal e o Ministério do Esporte. Tenho certeza que esse evento que será realizado em dezembro em Brasília, ele vai dar um novo norte, um novo rumo ao desporto escolar, não só do Brasil, mas das Américas. E com isso nós vamos ter as nossas seletivas. As seletivas irão acontecer em Brasília no segundo semestre, né? São modalidades como xadrez, karatê, judô, atletismo, natação, ginástica rítmica, aeróbica, enfim, posso até estar esquecendo de algumas aqui. Mas isso daí é um preparativo que a CBDE vai ter junto com as suas filiadas e as confederações especializadas, que serão parceiras nesse mega evento internacional. E também no segundo semestre nós vamos ter nossas seletivas para os eventos internacionais do primeiro semestre de 2014, né? Vamos ter esses eventos pelo calendário da ISF e no segundo semestre, em parceria com as nossas federações locais, nós vamos ter todos esses outros campeonatos seletivos, campeonatos nacionais seletivos para os mundiais do ano que vem. Quando falamos de desporto escolar, a gente sempre cria uma polêmica, porque tem vertente que diz que o desporto escolar ele deve ser educativo, outros falam que deve ser competitivo. Como a CBDE enxerga isso? Qual é a vertente da CBDE nesse aspecto? Não existe o competitivo sem ter o participativo. A CBDE entende que oportunizar a prática esportiva é um dever, é uma obrigação nossa. Você tem que segmentar o máximo possível nas escolas, possibilitar para que os alunos eles participem de atividades esportivas. Aqueles que naturalmente tiverem uma condição melhor, que tenham uma projeção melhor nos seus respectivos esportes, eles possam participar de competições mais específicas, né? Então não tem como separar, temos que trabalhar as duas vertentes. Eu acho que é na participação, oportunizando a participação, é que nós vamos conhecer aqueles talentos e aí esses talentos possam nos representar de maneira clara e efetiva, vendo os resultados. Eu não tenho outra concepção. O desporto escolar ele tem que trabalhar tanto na participação como também nessa área dos resultados, das seleções que possam representar o Brasil bem nesses eventos internacionais. Hoje, com a falta de equipamento público na maioria das cidades brasileiras, inclusive em Salvador, a gente vê o desenvolvimento grande do esporte escolar, principalmente dentro das escolas privadas que contam com esse melhor equipamento esportivo. A gente pode considerar hoje o esporte escolar como o pulmão do esporte olímpico brasileiro? É a base, não existe base, não existe o ápice sem a base. Não se constrói uma casa cobrindo sem construir o alicerce. E o alicerce é o desporto escolar, o esporte escolar, como eu coloquei a vocês, ele está em todas as escolas do Brasil, seja ele de uma maneira apropriada ou não, ele acontece. Então, a base com certeza será e será o desporto escolar. Sabemos que temos muitas dificuldades, muitos desafios, como você colocou, a questão dos equipamentos esportivos. As escolas particulares, privadas, elas partiram à frente por uma questão financeira e de necessidade e exigência também do público, dos alunos
Mas agora nós estamos debatendo, não somente com o Ministério do Esporte, com o próprio Ministério da Educação, e existe um programa por parte do Ministério da Educação que chama-se Mais Educação, que é incentivo dentro do Ministério da Educação a práticas esportivas também. Nós temos o PST, que é o Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, que incentiva essa prática esportiva, além do qual no FNDE, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós temos também aí já o governo federal incentivando essas escolas, os estados e os municípios a terem essa quadra nas suas instalações esportivas das escolas, nas instalações das escolas, possibilitando a escola pública também um espaço democrático para a prática do esporte. Então, esse novo momento também passa pelo segmento público e o privado, e eu tenho certeza que o desporto escolar, em breve, será quase que 100% a base e o celeiro de grandes atletas do Brasil. E esse grande evento que é sempre promovido todo ano pela CBDE, que é o Seminário Nacional do Desporto Escolar, qual é o principal objetivo, a principal importância de haver essa integração anual com diversas partes do país, diversos representantes, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim? Importância é porque nós juntamos os administradores do desporto escolar, que são as federações, juntamos aqui os praticantes, que são alguns atletas, juntamos os professores, juntamos os gestores, né? E debatemos o que foi feito, como está sendo administrado, e as novas perspectivas, do que é possível, né? E daqui saímos sempre com um documento referendado pelo esse seminário, né? Esse seminário está se tornando rotina, tem nos ajudado bastante, né? Como coloquei, hoje nós temos debate do esporte escolar paralímpico, temos um debate dos grandes e megas eventos, que é a Ginásíades, temos debate de parceria com outras instituições, que é o caso da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes. Então, nós estamos buscando, né, informações, buscando parceria, filosofia de trabalho de outros entes, de outras organizações, para que a gente possa sintetizar e trazer uma proposta concreta para o desporto escolar. Ano passado, nós tivemos a participação mais num foco internacional, onde nós tivemos as experiências da Federação Francesa do Esporte Escolar, a participação da ISF, a participação de alguns membros, né, também do Comitê Internacional para eventos escolares internacionais. Tivemos um foco muito importante com a participação do Ministério, né, onde nos foi possível aprovar um calendário no mínimo anual com recursos para a Confederação, e eu acho que tem sido de grande valia e com certeza só está começando, porque os desafios são grandes e precisamos sempre desse seminário para referendar nossas ações. Obrigada, presidente, por todos os esclarecimentos e tudo de bom aí, sucesso no evento. Eu é que agradeço, né? Agradeço esse momento, agradeço essa oportunidade e dizer a vocês que tenho certeza que podemos colaborar e pedir o apoio de vocês, inclusive do Estado da Bahia, da Federação Escolar, do governador, dos prefeitos, para que a gente possa fortalecer o esporte escolar não somente na Bahia, mas também nacional, e a Bahia possa bem representar, através de seus alunos atletas, aquele estado tão importante para a nação brasileira. Muito obrigado. Falamos aqui com o presidente da CBDE, Sérgio Rufino. Devolvo para você, Paulo Silva. Viviane Rezende, direto de Fortaleza. Aí, portanto, Viviane Rezende de férias em Fortaleza, lá, e aproveitando, falando a respeito desse desenvolvimento do esporte, e a gente fica analisando aqui, torcedor, a respeito do que acontece. Olha, um fato que todo o Brasil, a gente viu aí, entrevista com o Sérgio Rufino, e a gente aqui vai debater a respeito desse assunto, que a falta de estrutura, desenvolvimento do governo, falta de investimento público para o esporte nos estádios, acaba acarretando o quê? As escolas, que acaba sendo aí o carro-chefe para o desenvolvimento do esporte olímpico. E olha que o Brasil terá as Olimpíadas em 2016, né? E a gente vê um bocado de gente aparecendo na televisão, com rostinho bonito, cabelo penteado, cheio de laque, paletó e gravata, muita gente
e aí vai e fala que o esporte vai bem. E a gente começa a analisar que não é só a Bahia que é a terra do nunca. O Brasil inteiro é a terra do nunca. Você vê que as escolas têm que se unirem, e esse evento aí que Viviane falou agora de Fortaleza a respeito desse assunto com Sérgio Rufino, e a gente vê a dificuldade que o Brasil tem. Então cabe às escolas. Agora, e as escolas públicas? Aí eu fico perguntando. Aí você tem aqui na Bahia o Salesiano, dentre outras escolas que acabam absorvendo, né, e tendo várias atividades esportivas. E a escola pública? Você viu que o Márcio Júnior falou que saiu do ensino médio há alguns anos atrás, e ele ficou um ano sem a quadra nas escolas. E aí eu pergunto para vocês, a gente começa a debater esse assunto grave. Você em casa, você que é estudante, você que é professor, que sofre com essa invisibilidade do governo, e até o governo, algum puxa-saco que tiver aí ouvindo a gente, porque o pessoal, quando a gente fala a verdade aqui, começa a ficar de beicinho, né? Ficar cara feia, passa pela gente nos eventos, não fala. Acho que a gente está sendo injusto, porque estamos cobrando aqui do governo, que é pago para isso, para poder fazer o correto, para poder, acima de tudo, fazer um investimento no esporte olímpico, no esporte amador da Bahia. Porém, a questão é que parece que não dá muito voto nisso, e aí, quando é o ano que vem, um monte de gente com blá blá blá, conversa fiada, e nada acontece. Promessas, 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 e eu vou fazer o seguinte, viu? A gente deixa o espaço aberto para os governos aqui, de todas as esferas, do federal, estadual e municipal. E da próxima vez eu vou pegar o que tinha aqui e vou trazer uma lata para ficar dizendo que a Bahia não é mais a terra do mundo, que é a terra da latinha, onde tinha tudo. E aí, é irritante esse assunto. Lula e Márcio Júnior, você que tem experiência, saiu antes de Lula, não, Lula saiu muitos anos atrás, Lula estudou na década de 40, mas ainda se tinha quadra, se tinha uma educação de base. Hoje a gente vê quadra como a escola que você saiu, que não tem, que ficou um ano parado, escolas que não tem quadra. Agora só um parênteses, ficou um ano parado, e no ano seguinte que eu voltei, fui para pegar meu comprovante de conclusão, para levar na faculdade e tal, continuava parada. Qual foi a escola que você estudou? Foi a José Barreto de Araújo Bastos, no São Caetano. Logo ali naquela ladeirinha que você sobe pro São Caetano, saindo ali de Campinas. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu não vou fazer crítica nenhuma. Até porque não tem que fazer crítica. Eu queria fazer uma pergunta. Onde é que vocês querem nos levar? Né? Porque é o seguinte, a base da criança estudar é a escola. A base da criança se formar é a escola. A base do cidadão começar a aprender é a escola. Se você não tem uma escola decente, se você não tem uma escola de qualidade, de respeito, onde é que você vai chegar? Eu me recordo que aí, Paulo, você vai entrar, que você é da idade intermediária, conjuntamente com o Márcio. A escola que eu estudei é muito melhor do que essa escola hoje. Antigamente, as crianças não iam para a escola particular. Só do governo que prestava. A sua escola era decente, né? Eu estudei no Colégio Estadual Pedro Ribeiro, o infantil, lá no São Caetano. Ginásio Estadual Luiz Pinto de Carvalho, no São Caetano. E depois Colégio Central da Bahia. Eram escolas decentes? Eram escolas que ensinavam. Mas eram decentes? Decentes. E hoje é o quê? Hoje em dia não existe mais. Eu não sei onde é que anda o Pedro Ribeiro, o que foi feito dele. Antigamente, você tinha a média 7 nas aulas. Hoje é 4 em qualquer coisa, ou 5. E não pode reprovar. E no Central da Bahia, que o colégio onde os grandes estadistas da Bahia estudaram. Então, hoje as escolas são o quê? Hoje não temos nada. Essa formação que nós tivemos de criança, adulto e adolescente e homem de bem, você está vendo aí o que é que está acontecendo? Você está apontando para mim? Não estou apontando para você, até porque você é homem de bem. Agora... Mas você estudou numa escola decente, e o Márcio, com todo o respeito aos profissionais de educação, eu acho que vocês são uma massa onde merece todo o nosso respeito e admiração, e do presidente, a profissão mais humilde, o responsável é o professor. Infelizmente, vocês hoje têm uma escola... Tá ok? Decente. Eu estudei... É uma escola decente, porque não tem incentivo, o professor não tem incentivo, as escolas não têm quadras, não tem condições de a gente preparar
futuros atletas olímpicos. Sobra para a escola. Quando eu digo isso, a gente fala da escola pública, né? A escola particular não. A escola particular a gente vê várias escolas sobrevivem com todas as dificuldades também, porém a escola pública carece muito. Para você que é do ensino público, deve estar. Eu venho do ensino público também, então você que está aí acompanhando a gente agora sabe a dificuldade, o que é estudar na escola pública. E o que mais me irrita é que entra ano e sai ano e depois vem com um monte de estatística. Olha, a minha sorte nunca na história desse país, nunca na história desse país teve isso, teve aquilo outro. E a gente vê na história desse país as escolas decentes, diga. Eu tive professores, mesmo nessa escola, e inclusive a diretora, Jussara, que foi ela, inclusive, quando a quadra teve todo esse problema, a gente via, pelo menos o que ela passava pra gente, que ela não tinha como simplesmente mandar fazer, mandar reformar, porque depende de um monte de situações que para chegar uma cadeira numa escola tem que passar por um monte de complicações. Eu estudei do primeiro, segundo, terceiro ano e eu tive, graças aos professores, porque eu digo graças aos professores porque não é algo implantado em todas as escolas, foi algo implantado pelos professores daquela escola. Porque colegas estudavam em escolas diferentes, não tinha o que a gente fazia feiras de ciência, de matemática, por conta dos professores que corriam atrás. Então, quer dizer, a escola lá do meu bairro, lá da Valéria, não tinha isso. Os alunos entravam, quem queria estudar, quando tinha aula, estudava, e só. Lá no São Caetano, pelo menos eu ainda tive alguns professores que corriam atrás. A gente fazia feira, fazia visitação, aulas de campo em outros locais, por conta dos professores. Para provar que não era algo que era de todas as escolas estaduais de Salvador. Foi esforço dos professores daquela escola específica. Muito bem, então falamos aqui sobre o seminário do desporto escolar. Agora, só um detalhe. Seminário, encontro, como é o nome? Congresso, sei lá, estudo, isso não leva a nada. O que leva é coisa palpável, chamar todo mundo com uma ideia só de crescimento moral, crescimento espiritual e acima de tudo, o respeito ao aluno e ao professor. Muito bem, a gente agradece aí a todos, aí Viviane, Rezende, a todos que participam desse seminário. Eu acho que tem que ser discutido esse seminário, porque cabe à escola agora formar esses futuros atletas, porque não há incentivo público, não há nenhum desenvolvimento nesse assunto e a gente vai continuar aí com essa invisibilidade. Mas eu vou break e volto daqui a pouquinho com outras informações aqui no canal 9. Um show pelo Brasil aí de muitos gols em instantes, também destaque do Campeonato Baiano e também a Fórmula 1 em instantes. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6h30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. Estamos de volta aqui no Canal 9 e vamos falar sobre a Arena Fonte Nova. Ontem o Bahia se despediu, mas o assunto que a gente fala, você vê as imagens, a Arena Fonte Nova começa a receber, começou no caso a receber hoje, né? Agora à tarde o pessoal já está terminando lá, a instalação dos 5.000 assentos móveis que serão utilizados na Copa das Confederações e nos jogos de maior demanda de público do estádio.
A previsão é de que todos os assentos sejam colocados até o dia 20 de abril e que seja utilizado no segundo Bavi do Campeonato Baiano de 2013, mando do Vitória, marcado para o dia 28. A partida servirá como teste final para a Copa das Confederações e será monitorada pela FIFA. A capacidade de público da Arena Fonte Nova é de 50 mil pessoas. Está aí com a instalação dos assentos, até 55 mil torcedores poderão ser acomodados nas arquibancadas. Está aí um belíssimo estádio da Fonte Nova, lindo, lindo, como dizem os mineiros, lindo demais da conta. Lula e também deixa essa imagem aí pra gente ficar assim esse ano um pouquinho. Fica tão linda a Fonte Nova, a gente vê essa Fonte Nova, esse estádio aí, esse gramado. Esse é o zoom que fez, foi. Cachorro. Quem fez esse zoom aí foi você, não foi, Edinho? Realmente a gente tem. Estou doido para chegar o dia 7, né? Para fazer esse Bavi, para entrar nesse estádio, ou adentrar nesse estádio e ver que a última vez que eu estive aí foi naquele jogo onde teve aquele acidente lá, aquela tragédia, onde os torcedores do Bahia, aqueles 7 torcedores morreram. Mas eu fico assim pensando, eu ainda tenho uma imagem daquela Fonte Nova antiga, de dentro do estádio, vivi muitos anos aí transmitindo Todo jogos. mundo que gosta de futebol, principalmente assim, os mais velhos, e também os mais novos que foi bastante jogos. Os mais ou menos. Os mais ou menos. Essa Fonte Nova vai ser muito boa, vai trazer muitas alegrias para Bahia, para Vitória, quando jogar aí também. Para a seleção brasileira a gente espera. Mas todo mundo tem aquele sentimento de lembrança da antiga Fonte Nova. Não tem como tirar da mente essa lembrança da antiga Fonte Nova. Deixa eu dizer, o torcedor em casa, ele fica imaginando esses assentos aí, né? Verde aí, etc. A gente da imprensa, a gente tem a cabine lá da imprensa, fica imaginando como será a parte de transmissão do evento. Eu vi na imagem ali, a câmera central, né, que vai transmitir. Você viu um cachorrinho ali, não foi? Você estava falando daquele cachorrinho? Já estava inaugurando a Fonte Nova ali. E eu fico imaginando como será essa estrutura. Eu não quis ir na Fonte Nova antes, porque eu acho que eu queria ter essa surpresa de dia 7 poder chegar lá e ver essa. Tive o convite de ver antes do estádio da Fonte Nova, mas preferi aguardar um pouquinho para poder degustar, né? Quando dia 7 poder fazer o barulho. Eu disse a você quando você me chamou. Você viu a construção da Fonte Nova? Não. Na primeira. Quando eu me recordo do primeiro lance. Não, eu tô falando a segunda, né? Eu me recordo do primeiro lance, ainda quando comecei a andar através da mão do meu pai. Quantos anos tinha a Fonte Nova? Ia para o primeiro lance. Depois, aquele segundo lance que inaugurou, né? Aí teve um negócio que caiu. É verdade aquilo mesmo? Foi. Você não estava aqui dando som, não é? Não lembro, eu era muito garoto. Que ano foi isso? Peraí. Que ano foi isso? Olha, bota a câmera aqui. Agora ele pode entender aqui. Nasci em 1973, bota a câmera eu não tenho ideia. Que cara de pau. Sim, foi antes ou depois? Quem não tem ideia eu não tenho ideia de como era que se jogaram lá. Edinho, você... É o efeito telefone sem fio, né? Alguém diz alguma coisa e todo mundo vai... Não, eu quero saber quando é que foi esse anel aí que foi feito, né? Porque se você era pequeno. O primeiro anel era pequeno. Sim. Né? O segundo anel, você disse que não acompanhou. Não, eu não lembro. Se foi antes de 70, não. Se for depois de 70, aí eu vou pro debate com vocês. Se vocês eram pequenos, era só um sonho da minha mãe. Era um projeto de população. Eu quero ver no Google o que ano foi reinaugurada a Fonte Nova, né? O segundo lance. Edinho deve saber. Muito bem, você vê as imagens da Fonte Nova, belíssimo aí, a gente aguarda. O Bahia se despediu ontem bem, porém, que eu nunca vi tantos gols perdidos, mas é assunto que a gente vai falar. Antes, a gente vai falar de outro assunto, de velocidade. Vettel, menino, que coisa. E o Massa no GP da Malásia saiu em 5º lugar, vai pra cima. Você vê as imagens aí da Malásia, lá que é um lugar que faz calor e frio ao mesmo tempo, viu? Se na Austrália um erro na estratégia custou o pódio de Felipe Massa, dessa vez na Malásia o mau início de prova lhe tirou logo de cara as chances de um bom resultado. O brasileiro terminou em 5º após ter largado em 2º. Para Massa, o comportamento do carro da Ferrari com pneus intermediários na pista ainda um pouco úmida por causa da chuva e a parada precoce para colocar composto de pista seca foram as razões do começo ruim. A vitória ficou com Sebastian Vettel, que ignorou as ordens da RBR e ultrapassou o companheiro, né, de equipe, Mark Webber.
Hamilton, ele completou o pódio. A Fórmula 1 volta no dia 14 de abril para o GP da China. Você vê as imagens aí. Aí chove, faz sol, é meio complicado esse quase clima São aí Paulo, na Malásia. Do nada tá chovendo. Aparece mais lá, eu acho que tem um clima muito parecido com Manaus, né? Que todo dia chove, aquela região, você vê aí o Massa saindo. E aí eu queria saber o seguinte, até quando a Ferrari vai botar o Rubinho, né? Vai botar o Massa, Rubinho, pelo amor de Deus, vai deixar o Massa como o quebra-galho da equipe, né? Mas é porque o Fernando Alonso, não é porque o Massa é brasileiro que eu vou aqui puxar sardinha, mas o Fernando Alonso é um piloto com mais qualidade do que o Massa. Então, mas agora ele tá na frente, e a prioridade vai ser o quê, Evandro? Aí é que tá, né? Porque assim, o Massa tá na frente agora, o campeonato começou, são 2 corridas, mas geralmente, tradicionalmente, o Fernando Alonso costuma terminar suas corridas e o campeonato na frente do Massa. Então, o que é que a Ferrari pensa? Acho eu. O que a Ferrari pensa? Que a gente vai investir no piloto que tem mais capacidade, condições, que na média permanece na frente. Agora essa cena é interessante, 3 carros tentando ultrapassar ali. Agora, acho que a cena mais interessante desse, que vai entrar na história desse GP da Malásia, dois. A RBR brigando ali os dois, Mark Webber e também o Vettel. E do outro, o de Hamilton, que entrou ali no box errado. Ele passou 5 anos na McLaren. E aí ele errou. Foi campeão na McLaren, passou 5 anos na McLaren e aí assinou esse ano com a Mercedes. Só que quando ele foi para os boxes... E a segunda corrida muito cedo. Quando ele foi para os boxes, o pessoal da McLaren estava esperando o piloto da McLaren para fazer o abastecimento, trocar os pneus. E aí o costume dele parar sempre nos boxes na McLaren fez com que ele parasse na McLaren estando pela Mercedes. Quando ele se deu conta do que tinha acontecido, ele teve que sair às pressas dos boxes da McLaren e ir para a Mercedes. Aí você vê a vibração de todos, né? Agora, será que vai ter alguma posição pro Vettel? Não? Você vê que ele encarou mesmo. Não, vou sair na frente e pronto. Ele é tricampeão. Não, mas é um garoto também, né? É um garoto. Ele disse depois que se arrependeu. De verdade, mas aí Inês é morta. Depois, ele ganhou os pontos, né? Os 25 pontos. Ganhou. Agora acontece o seguinte, o Webber não é tão bom como o Vettel. É a mesma coisa mas houve uma ordem do comando. Mas é a mesma coisa da Ferrari. O bom é Alonso, o Massa é o segundo. E lá o bom é Vettel. O Webber é o segundo. Mas o que eu achei interessante da RBR foi que, assim, mesmo sabendo que Vettel é o tricampeão mundial e que Vettel é melhor do que o Webber, eles não priorizaram o Vettel. Porque se o Vettel passou o Webber, porque ele tinha condições de passar. Mas pelo fato do Webber estar na frente, que deixa o rapaz aí na frente, certo? Não priorizou quem teoricamente seria o melhor. O que acontece com a Ferrari, que Alonso sempre priorizado e Massa de segundo, infelizmente. Muito bem, falamos aí da Fórmula 1, que começa a pegar fogo, a segunda corrida do ano, e agora a China será o próximo palco daqui a 14 dias, e vamos falar da Fórmula 1. Mas agora vamos falar de judô. Você gosta de judô, Lula? Já lutou judô? Gosto, eu gosto de qualquer tipo de esporte. Agora para o seu governo, hein? O meu ponto aqui disse que a inauguração foi em 71. Você já era grande. 73? Não tem como. Nem projeto eu era ainda, gente. 71, no mínimo, fui feito em 72. Né? Para dizer 73. Esse então, aqui. Não é. Esse aqui. Eu era um sonho. Ele é um sonho. Muito longe, viu? E vamos falar de judô. Falar em judô, você gosta de lutar judô? Eu gosto. Já lutou judô? Já. Pronto, judô com dor, mas o Brasil no Pan-Americano, 15 medalhas, vamos aí, parabéns ao Brasil aí no Pan-Americano de judô, a gente vê os meninos lutando aí, terminou aí nesse final de semana, aí o Pan-Americano Open de Buenos Aires, competição que contou com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Judô, e o Brasil foi o país mais vitorioso da competição com 15 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze. Só no segundo dia da competição foram 6 medalhas de ouro para Felipe Costa, 81 quilos, Luciano Correia, 100 quilos e Walter Santos, também 100 quilos. Prata para Rochelle Nunes, 78 quilos e bronze para Thalita Moraes, 78 quilos. E o Eduardo Santos, de 90 quilos. Os campeões levaram para casa 100 pontos, os segundos 60
e os terceiros 40. O resultado representa a força do judô brasileiro, esporte que a cada ano cresce no país. Eu lembro quando a gente viu os brasileiros lutando lá, etc. E aí, parabéns aí os brasileiros, 15 medalhas no Pan-Americano em Buenos Aires. Imagina se o governo incentivasse. Imagina, sem incentivo. Seriam 30. Imagina se incentivasse. Bem mais. O Brasil é muito complicado. Você vê os atletas brasileiros, como eles superam, né, rapaz? Eu fico feliz em ver os resultados brasileiros. Mesmo um país invisível ao esporte olímpico, né? O Brasil chega lá e vai com vontade. Eu, inclusive, hoje eu tive uma cena interessante na aula de Freitas. Eu fui ver os meninos que estavam lá treinando boxe e eu vi os meninos treinando assim, com a marreta, hoje pela manhã, com a marreta batendo no pneu de trator. Pra pegar força, eu fiquei prestando atenção, né? Lá eu estava dando uma olhada no Parque do Sabino Lauro de Freitas e vendo os meninos treinando. E eles têm que comer de 3 em 3 horas, né? Porque o atleta ele tem um regime especial. E eu vi lá os meninos tomando café, com uma torrada, uma bolachinha. Fiquei olhando e conversando, batendo papo com eles. Eles começam a treinar às 7 da manhã, às 11 da manhã, todos os dias se preparando. E aí a gente fica olhando assim e realmente dá dó, né? As pessoas se dedicam ao esporte, mas infelizmente não tem incentivo. Isso é uma parte que eu fico muito triste. A gente fala, muitos não entendem, né? Principalmente algumas pessoas ligadas a alguns governos não entendem, acham até que a gente quer se aparecer, mas não. Alguém tem que cobrar e foi dada a missão a gente, como formadores de opinião, cobrar. Infelizmente nem todos gostam, mas se é para ficar do lado de um ou do outro, a gente fica do lado dos esportistas e vamos falar sempre aqui, vamos cobrar todos os dias, que é o nosso papel da imprensa, cobrar. Eu vou break, volto daqui a pouquinho falando de quê? Campeonato Baiano. Destaques em instantes aqui no Canal 9. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza com todos os sabores diariamente a partir das 6h30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar florestas. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. De volta aqui no Canal 9, gols agora por todo o Brasil, o torcedor gosta muito. Para você que gosta de futebol, vamos falar de gols começando no Rio de Janeiro, num jogo polêmico, onde o árbitro quis aparecer mais que a partida e o Sidoff foi expulso pela segunda vez na história. Eu vou te contar, viu? Besteira daquele árbitro, queria aparecer muito, com aquela pose de Visconde Sabugosa. A gente vê aí já a bola rolando pro Botafogo, né? E venceu o jogo, né? Aquela confusão, foi pênalti, não foi pênalti. E essa aí foi o gol, né? O gol, um passe do Sidoff. Isso, do passe do Sidoff. Antes ele marcou um pênalti, o árbitro do jogo, e depois ele voltou atrás. Foi. 3 minutos depois. Aí você vê o jogo aí, onde o Botafogo venceu 2-1 o Madureira. Tá o primeiro gol. Depois vai sair o empate do Madureira. Cadê minha produção que não botou quem fez o gol aqui? A bola vai sobrando, o Jean ali tocou na boa, né? Tranquilo, fez o gol pro Madureira. E ainda reza ali. E com esses times pequenos não trabalham do Rio, viu? Que coisa, é o momento que os caras... Esse cara não tá impedido, não? Falando naquele vídeo de trás. Ele de trás, então pra lá fez o gol, o Jean sai para o abraço.
E aí a gente vai ver o segundo gol. Lembrando que teve jogos também. Do Sidorf. O Sidorf pega a bola. Aí, bateu meio caído ali. A gente vai repetindo as imagens, falando aqui do resultado, até para a imagem não pegar o lendo aqui, viu? A gente já pegando aí, viu? Botafogo, líder do grupo 1, e Vasco segue na lanterna, viu? Fluminense é o segundo do grupo 2 e Flamengo é o sexto. Que ziga, que fase do Flamengo e do Vasco, viu? Pois é, sábado Fluminense e Flamengo não passaram do 0-0 contra Duque de Caxias e Boa Vista. Tá aí, portanto, as imagens do campeonato carioca. Aí o gol do Sidorf, no contrapé ali, amigo, não deu mais nada. Aí, portanto, a gente vai falar agora do Campeonato Paulista, que também, Santos e Palmeiras, a gente achava que seria muitos gols, né? Mas, infelizmente, sábado, São Paulo derrotou o Bragantino jogando no Morumbi por 2-0. Ontem, o Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos, no Pacaembu, terminou no 0-0. E o Corinthians venceu o Guarani no Brinco de Ouro por 1-0. São Paulo, líder, com 32 pontos. Santos em terceiro com 28, o Corinthians é o sexto, Palmeiras, como diz o paulista, o Palmeiras em 7 com 25 pontos. Você vê as imagens do Campeonato Paulista, mano. Paulista fala meio gripado assim, sabe, velho? Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque saiu aí a tabela de Bahia. Falou de Paulista e não é Paulista. Saiu a tabela. Corinthians, fala. Saiu a tabela de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu fiquei preocupado foi o seguinte: o primeiro Bavi, que vai ser comando de campo do Bahia, vai ser na 8ª rodada. É o único da rodada, o único clássico do Brasil é o Bavi. O segundo Bavi, que é o jogo da volta, que vai ser mando de campo do Vitória, vai ser uma quarta-feira, podendo ser transferido até para quinta. Porque a gente sabe que a depender da grade da Globo, que é a detentora dos direitos, ele pode fazer com que o jogo seja transferido da quarta para quinta, justamente por ser um clássico e ter um apelo muito maior. Quer dizer, pega um clássico que é, na magnitude que é o Bavi, que é o maior clássico do Nordeste, coloca uma quarta-feira. Cadê o seu Virgílio Elísio, que faz a tabela? Mas o Campeonato Baiano pertence... Não, é o Virgílio Elísio. Não, eu tô falando do brasileiro. Do brasileiro. Não, eu duvido muito. Deve passar para... A tabela está na... Mas muda. A tabela sempre muda. No primeiro momento, sempre muda. Deixa eu adiantar logo aqui. Aí a gente vê a imagem do Campeonato Paulista, mano. Os paulistas falam muito assim. Ou torce pro Corinthians, o Corinthians ou Palmeiras, né, Timóteo? Timóteo é Palmeiras. Ele é torcedor do Palmeiras. Roxo, verde. Mas agora a gente vai falar do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, destaque agora pro Cruzeiro aí. Ontem o Cruzeiro jogando em casa, Mineirão bateu o time do Caldense de virada por 2-1, gols de Dagoberto, Ricardo Goulart para a Raposa. Já o Super Galo, o melhor time do Brasil, bateu o Nacional jogando fora de casa por 3-1, gols de Guilherme, Bernard e Alessandro. O que é que ele vai dar aí? Cartão vermelho para quem? Já vai sair aí. Não tá aqui no meu script, não. Cruzeiro... Não, foi o pênalti que ele fez isso. Foi amarelo. Ele puxou 2, mas ele deu amarelo. Eu vi o vermelho ali, ó. Ele deu amarelo, é que ele puxou os 2 de vez, mas empolgado. Que pênalti, viu, amigo? Ali, ainda bem que o Bahia parou esse negócio de 86, 79, não sei o que mais lá. Mas vai ter ainda. A numeração fixa vai ter, numeração fixa. E tá aí o Cruzeiro, 2-1, mas suou o Cruzeiro, viu, amigo? Mineirão lotado. Olha lá, lotado de cadeira, né? Ali no fundo, você viu lá. De vento. Olha lá, você viu na jogada, pênalti também. Jogou com 2 pênaltis, né? Um de lá e um de cá. Um lá de cá. E aí... toma posição. O Galo Mineiro que tá passeando, né? Tá. O Atlético Mineiro tá passeando no Campeonato Mineiro, né? Vai ser campeão da Libertadores. Sem os principais, né? Quase pega o goleiro na bola muito forte ali. Passar próximo ali. Você vê aí o Dagoberto, né? Que fez aquele gol ali. E aí a bola de novo. O goleirão. O goleiro. O velho bom Ricardo Goulart. Ô goleirão. Ó pra isso. E não tá impedido não, viu, amigo? Ó. Goleiro da Caldense. O velho bom nome desse menino aí, rapaz. Como diz o mineiro, você é ruim demais da conta, moço. Aí, portanto, tá aí o gol da Raposa. Lembrando que o Galo, o melhor time do Brasil, venceu por 3-1. E agora vamos para o Campeonato Gaúcho. Tchê, barbaridade. Vamos ver agora os gols lá. Portanto, você já viu imagens aí do Campeonato Gaúcho. No sábado, jogando em casa, o Grêmio bateu o Caxias por 2-0, gols de Kleber.
2 gols do Gladiador, viu? Ele vai fazer esse primeiro gol de pênalti aí. E também o Internacional ontem, jogando fora de casa, bateu o Santa Cruz por 3-0. Ô, Internacional, que é o melhor time gaúcho hoje, viu? Vai tomar posição ali na cobrança do Gladiador, bateu o gol. Falando em Gladiador, o Gladiador do Bahia também fez gol lá, viu? Nos Estados Unidos. Fez, sim. Olha o Barcos lá, né? Esse êxodo de jogadores argentinos pro Brasil, algo interessante. E vê aí, ele ficou muito tempo parado sem jogar aí. Foi, exatamente, o Kleber. O Kleber, o Gladiador, e saiu ali, ele não é de muito, ele fechadão, né? Esse jogador é muito chato, viu? Esse jogador é chato, é? E ele mas joga muito, viu? Barbaridade. Outro pênalti, 2 pênaltis. Você vê o jogo. De novo, ele vai pra cobrança, o Barco chegou lá, falou com ele. Os 2 vieram do Palmeiras, né? Oriundos do Palmeiras, né? É verdade. A gente vê aí do Caxias, falar em Caxias, amigo, eu passei aperto lá, viu? Eu, Roque Santos, Jailson Baraúna, nunca vi um negócio daquele. Deus me livre. No jogo do Bahia lá contra o Juventude, até banana deram lá pra Roque Santos, coisa feia em Caxias do Sul. E aí a gente vai ver ali o Kleber, pegaram lá. E ele vai cobrar o pênalti. E o cara disse que não foi pênalti. Não, só se arrancasse a perna. Não, isso não é pênalti, não. Absurdo. E aí... Barcos perdeu o pênalti. Barcos perdeu o pênalti. Barca furada. O Pirata não conseguiu, né? Então, tá aí. Já saiu o segundo gol do Grêmio aí, não? Então, o segundo gol já estão aí cobrando pra gente falar do Bahia aqui. A gente vai ver os gols do Bahia aí. E a gente vê as imagens. Portanto, nesse jogo, torcedor do Grêmio que acompanha a gente, vê aí a vitória por 2-0 do Grêmio diante da equipe do Caxias. Vamos falar então do Campeonato Baiano agora. Vamos às imagens do Bahia, despedida. Para mim, breve despedida. Aí eu fico perguntando, você vê as imagens do jogo do Bahia, a gente vai falando a respeito disso. Eu nem vou ler o script aqui, até porque eu tive no jogo ontem. O Bahia no primeiro tempo, um time meio desentrosado. Paulo Rosales fez a diferença no Bahia. Muito bom jogador, viu? Muito bom. Robinho e Fael foram os caras do jogo. Você vê as imagens aí da despedida do Bahia para Pituaçu. Eu acho a despedida não assim, acho que vai ter foi jogos um até que breve, mandar na verdade. Foi até breve. E você vê esse jogo e a gente vê as imagens. O Bahia errou muito no começo. Olha aí. Emerson falhando bastante, depois ele chegou a mas a do Tite eu nunca vi aquela, não. A zaga do Bahia, na verdade, falhou muito. O Tite falhou. Até os 30 minutos, ninguém do Bahia foi, assim, aquele jogador que a gente vai falar assim, com exceção do Paulo Rosales. Com exceção do Paulo Rosales, que foi bastante irregular desde o início da partida e em determinados momentos teve seu brilho, mais do que os outros. O time todo do Bahia foi bem irregular, assim, principalmente no começo do jogo. Olha aí, nossa, El Foron, meu Deus do céu, Tite. Aí a espinha do torcedor do Bahia, Lula, esfriou, viu? Esfriou. Eu fiz esse jogo pela Rádio CBN e realmente, eu até falei que quem perdeu o gol foi Paulo Rosário, mas foi Matheus que perdeu. Aí, esse é um lance interessante, né? O Bahia chega o Adriano Michael Jackson e aí esse goleirão que agarrou muito no primeiro tempo, né? O Maicon, ele ajudou muito o time da Juazeirense, uns falam do Juazeirense, mas é da Juazeirense. Sociedade. E aí, o Michael Jackson, que tem um estilo muito parecido com o de Jobson, né? A gente acaba analisando isso aí. O Michael Jackson voltou bastante para buscar o jogo, se apresentou bastante, correu muito também. O Bahia foi um Bahia muito melhor, muito superior àquele que levou a vitória da conquista. No segundo tempo, o Bahia, olha, testada aí do Tite, o Bahia acabou não fazendo gol. E aí, o Bahia desperdiçou um caminhão de gol. Muitos gols perdidos. E isso a gente vê as imagens do primeiro tempo. Né? Isso aí é só o primeiro tempo. Primeiro tempo você vê que o Bahia tinha mais volume de jogo, agora no segundo tempo, aí que vai ser o gol do Bahia. Não, nem aí não. É interessante que a gente falando a respeito desse jogo do Sport Clube Bahia, a gente via, Márcio e Lula, que o Bahia no segundo tempo, não foi pênalti não. O Bahia no segundo tempo, o Bahia, aí é que vai ser o goleiro. A gente falou daquele que tomou o gol, que time foi? Foi o Caxias? O Caxias tomou aquele gol, mas você vê, não, foi do Madureira. Não, foi Madureira, foi contra Madureira, não, foi do gol Mineiro. O Bahia no segundo tempo voa em termos físicos. Né? O Bahia no segundo tempo, mesmo com a vitória da conquista, né? Aí do Campeonato Baiano, que é quem? Tá bom, a gente vai falar daqui a pouco da tabela. Já vi aqui a voz da consciência falando na tabela aqui, baixinho.
E aí sai o primeiro gol. Obina finalmente estreia no Bahia, né? Estreou no Bahia. O Bahia agora foi um time melhor, se apresentou melhor do que o que se apresentou contra o Vitória da Conquista. Não sei se pelo Vitória da Conquista ser mais superior a Juazeirense ou se o Bahia realmente melhorou. Mas o Paulo Rosales, além da melhora do Bahia, também teve a questão de que a Juazeirense é uma equipe inferior ao Vitória da Conquista. Primeiro tem dois fatores. Primeiro, o Bahia deixou de jogar com aquele monte de cabeça de área, né? Eu não contei, Lula, 3 passos errados do Paulo Rosales. E olha que ele pegava na bola o jogo todo. Dificilmente ele erra. Esse gol não valeu, tá impedido ali. Vamos ver o replay jogador. Primeiro, o Bahia jogou com somente um jogador. Lula, depois, Paulo Rosales. Olha esse lance aí. Obina, você faz gol assim, Obina. Obina teve uns 3 lances, Paulo, que Obina recebeu assim. Mas ele já tava cansado. Aí de novo, ó. Poderia ter dado o passe pro Michael Jackson, que acabou... Aí tá impedido, né? Aí não valeu absolutamente. Esse entrosamento de Obina e Michael Jackson tem que ser mais versátil. Você tá impedido lá? Tava. Os dois têm que ser mais velozes. E Jorginho já deu o recado a Souza, na coletiva. Qual foi o recado? Souza e Obina não jogam juntos. Então ele disse, ou melhora... São características parecidas. Ou melhora um dos dois, ou Obina, se o Souza quiser voltar ainda ao time titular, ou ele melhora, ou ele vai ficar vendo o Obina jogar, ele do banco, sentado no banco confortável da Arena Fonte Nova. Pronto, aí você vê, ontem Roberto Monteiro levantou uma polêmica lá na Rádio CBN que o gol do Fael, olha, Adriano, Michael Jackson, inacreditável. Você perdeu esse gol, Lula? Ele estava na chegada, viu, velho? Você perdeu? Totalmente desequilibrado. Você perdia esse gol? Perdia. Ouça bem como ele chegava nessa bola. Veja bem como ele estava, ó. Eu não perdia, não. Peraí. Você é matador, tá? Que fome. Aí, mas não se perde um gol desse. Agora eu tava... uma coisa que eu observei do torcedor, eu tava perto dos torcedores na arquibancada, que o torcedor falou assim, quando viu o Matheus e o Talisca, alguns torcedores, não todos... Nossa, Tite, que isso, MMA Não todos os torcedores, pra não ser injusto, mas alguns torcedores estavam perto de mim e falaram o seguinte, Talisca e Matheus, 2 porcarias, esses meninos só sabem jogar futebol na base. Quer dizer... O próprio torcedor discriminando. Mas isso generaliza, né? Mas a maioria, eu estava na arquibancada também, deve ter sido não, alguns, imbecil. É isso que eu falei. Não foi apenas, foi alguns. Eu disse que eu não vou botar todo mundo para não ser injusto. Mas alguns torcedores falaram sim. O Bahia tem os erros infantis ainda na zaga, eu acho que o Tite ainda não achou seu parceiro. Viu? Não, eu acho que Demerson pode ser o parceiro de Tite. O Bahia precisa de 2 bons zagueiros. Um para parceiro de Tite e outro... o futebol dele ainda. O Bahia precisa de 2 bons zagueiros. Um para parceiro de Tite e o outro para susto. Pra falar de Tite. Olha aí de novo. Não parar com os erros bestas porque eu tô aqui. Impedido Obina, reclama Obina achando que não estava impedido. Você vê que o Bahia, um pouquinho, mas você estava impedido. Tava um pé. Um cordão ali, né? A voz da consciência disse que foi a barriga. Você marcar o impedimento vendo o pé do jogador, precisa ter um olho de águia, viu? E aí o Bahia, a gente tá próximo do segundo gol do Bahia, estão aqui tentando, já pedindo, pelo amor de Deus, acabe o programa, mas é que ainda tem a tabela aí, a gente vai entregar a rede daqui a pouquinho. Mas a gente só vai ver o segundo gol do Bahia, lembrando que não temos as imagens do jogo do Vitória. E é isso, Matheus. E aí era pro Matheus fazer. E aí, você faria esse gol, Lula? Era pro Matheus fazer, que eu tava doido pra ele queimar a língua de quem tava xingando ele antes dele entrar. Aí se o cara tava xingando na hora que ele entrou, dessa vez agora a mãe dele, coitadinha. Aí eu faria isso aí. Aí, ó, a mãe dele sofreu, né? Muito. Com o chute do Talisca entrou, chutou as 5 bolas em 10 minutos de jogo. O Marquinhos Gabriel, ele que jogou aí bem. O gol do Bahia. Esse gol aí, o Roberto Monteiro disse que o Fael empurrou o jogador do... Não. Eu acho que não. Não ele empurrou. foi cabecear a bola, ele foi pra bola. Vamos ver as imagens Ele aí. não pode subir sem ninguém acossá-lo, né? Ele não pode subir. O zagueiro não tinha mais como chegar na bola. Claro. Ele se antecipou lá. Vamos lá, a bola viaja... Não ouvi nada, amigo. Foi um choque, os dois no ar. Todo mundo segurou todo mundo. E o zagueiro sequer reclamou. Ó. Eu não vim puxar ali não. Vocês viram ali? Não. A imagem? De novo aí, ó. Subiu. Um zagueiro que falhou. Pois ele tava na frente do Fael. O Fael voltou e testou. Se ele continua na frente do Fael, ele cabeçaria. Então tá aí as imagens. Vamos ver aí a tabela do Campeonato Baiano, até porque senão
Os meninos aqui, vai botar um ovo do Val ali. Bahia, no grupo 1, aí liderando com 4 pontos. Feirense é o segundo com 3 pontos. Juazeiro, 1 ponto. Botafogo, 1 ponto. Portanto, Bahia e Feirense aí já se configurando. No do Vitória, que venceu ontem por 1-0. Vitória com 6 pontos, 100% de aproveitamento. A Juazeirense, que perdeu para o Bahia ontem, 3 pontos. Vitória da Conquista, 2 pontos. E o Bahia de Feira, o próximo adversário do Tricolor, tem 1 ponto. Botafogo 0, Vitória da Conquista 0. Feirense acabou dando uma surra lá no Bahia de Feira, um clássico lá de Feira de Santana, né? E Bahia 2, Juazeirense 0, Juazeiro 0, Vitória 1. Por falar no Vitória, ontem o Vitória venceu, mas não convenceu, viu? Não. O Vitória ainda não convenceu, venceu o jogo, agora o Juazeiro, Vitória é um time grande, com todo o respeito do Juazeiro. Vitória, Lula, não pode deixar o Juazeiro jogar de igual para igual, não. Se 1 milímetro fosse mais, o Juazeiro empatava esse jogo ontem. Porque no segundo tempo dominou o Vitória. Teve muito mais chance do que o Vitória. Diferente do Bahia, que no segundo tempo o Bahia não tomou conhecimento do Juazeirense. Muito bem. Obrigado, Marcinho. Até a próxima quarta. Muito bem. Você, Lula. Até a quarta, se Deus quiser. Agora aquele gol você faria, faria. Faria. Eu faria os dois. O que o Matheus perdeu, eu faria. Muito bem, gente. Um abraço. Estaremos de volta na quarta-feira com muita informação, falando de esporte, expectativa aqui no Canal 9. Um abraço. Tchau, tchau.